Nossa, boa tarde a todos, né, novamente. E aí, a aula de hoje, a gente vai falar sobre transformado de Laplace, tá? Transformado de Laplace, vocês viram em cálculo 1 ou em cálculo 2, né? Mais provável que em cálculo 2, obviamente. Em cálculo 1, vocês viram como uma integral, uma única integral. Em cálculo 2, provavelmente vocês viram como uma integral imprópria. Só que aí, quando você vai observar uma integral imprópria, aí você vê que, na realidade, você está falando de uma transformada de Laplace, né? E falar de transformada de Laplace, ou falar de transformada de Fourier, ou falar de uma transformada, significa dizer a primeira coisa, que vocês viram lá em álgebra linear, uma coisa chamada mudança de base. Então, é a forma de você mudar de base, né? Você mudar o espaço vetorial. Então, você sai de um espaço A para um espaço B, você faz uma transformada nesse meio caminho. Você pega aquela variável, aplica uma função ali que transforma aquela variável na nova base, e aí tu constrói tua nova base daquele espaço, né? Então, tu faz esse passo, né? Como também tu pode fazer o passo inverso, certo? E aí a transformada de Laplace faz isso. Você pode sair do espaço, do tempo, vai para o espaço das frequências, ou do espaço, vai para o tempo, ou do espaço para ir para a velocidade, coisa desse tipo, tá? Então, você tem um espaço vetorial, você faz uma transformada, você muda de espaço. Isso é uma aplicação da transformada de Laplace, né? Isso é genial, porque o que acontece é o seguinte, e quando você faz essa transformada, tá? Primeira coisa, você transforma também a equação diferencial. A gente vai ver isso daqui a pouco. E aí, transformar a equação diferencial, né? Veja como é bonito. Que você, no lugar de você estar trabalhando com uma equação diferencial, tu vai estar trabalhando com uma equação algébrica, né? Então, tu transforma uma equação diferencial em uma equação algébrica. Aí, tu resolve a equação algébrica, tu retorna e tu tem a solução da equação diferencial, né? Então, veja como a transformada de Laplace é bonita nesse sentido, né? Você aplica a transformada, né? A transformada na equação diferencial. Você muda o espaço, que é o espaço das derivadas ali, você está mudando, né? Você tem uma equação diferencial e agora você vai ter uma equação algébrica. Então, tu mudou o espaço, tu mudou a forma de tu trabalhar, tu resolve teu problema, depois tu retorna para o espaço anterior. E o mais interessante, as condições daquele espaço, elas não se modificam com essa transformada. O espaço continua sendo o mesmo, né? Ou seja, você pode fazer isso, você pode encontrar uma solução e ter essa mesma característica, tá? E a mesma coisa acontece, por exemplo, com o transformado de Fourier. Em mecânica quântica, né? Você, obviamente, vocês não vão estudar isso, é só uma observação ou uma curiosidade. Em mecânica quântica, quando você trabalha em mecânica quântica, a gente está falando do princípio da incerteza, por exemplo. E aí, quando você vai falar do princípio da incerteza, você fala que você não tem a certeza na posição, né? E nem a certeza total no momento. Por quê? Porque o produto dos dois depende de uma constante, né? Que é H cortada, a constante de Planck. E aí você fala o seguinte, se você tiver a certeza total do momento, você não sabe aonde é que está a partícula. Se você souber onde é que está a partícula, você não sabe com que velocidade ela está, né? Então, você tem uma probabilidade dela estar num determinado ponto, uma probabilidade, e essa probabilidade dela estar com um determinado ponto, você também associa uma probabilidade dela estar com determinada velocidade. E aí, quando tu vai trabalhar com uma mecânica quântica, tu faz uma transformada se tu quer trabalhar no espaço do momento ou no espaço né, obviamente, espaço vetorial, que aí nesse caso não é um espaço vetorial, é um espaço de Hilbert, né? E aí tu decide se vai trabalhar no espaço do momento ou no espaço do espaço, né? Fica estranho, né? Mas enfim, espaço de X ou espaço de P, né? Vamos dizer assim. E aí, para você fazer essa mudança, você faz essa mudança pela transformada de Fourier. E aí, quando você faz essa mudança, deixa eu colocar aqui de uma forma mais desenhada, né, para vocês, que é muito interessante, porque se você pega uma função e constrói o gráfico dessa função, né, que é
que é a probabilidade lá, que seria, na realidade, uma gaussiana, né? Ou a distribuição normal, tá? Então, tu faz aqui, tá aqui a distribuição normal, e aqui tu tem uma largura. Essa largura aqui vai indicar basicamente a probabilidade de se encontrar a partícula, né? E aí tu vai e faz também essa mesma brincadeira, né? Suponha que isso aqui seja no espaço X, né? Então, você tem aqui uma incerteza muito grande de onde é que está a partícula, né? Porque essa largura, quanto maior, mais largo é, maior a incerteza, certo? Incerteza no sentido que a partícula pode estar desse ponto até esse ponto. Então, você tem essa incerteza toda aqui, certo? E quando você faz a transformada de Fourier dessa função, você vai obter um negócio um pouco mais fechado. Aí, veja que essa parte aqui, você está aumentando a certeza, tá? E aí você sai aqui por P, né, espaço P, certo? Então, a transformada, ela faz isso. Ela modifica o espaço que você está trabalhando, tá? E você pode fazer essa brincadeira indo para lá e para cá, né? Ou seja, trabalhar com um espaço que facilite a solução e depois retornar, né? E aí você tem aplicações e mais aplicações da transformada Laplace. Laplace, Fourier e assim por diante, né? Laplace, vamos dizer que Fourier seja um caso particular de Laplace, tá? E aí, quando você olha para a transformada de Laplace, obviamente você já viu isso em cálculo 2, e você viu isso como sendo a integral de 0 até infinito, de E elevado a menos st, f de t, dt. Eu acho que vocês viram isso, né? Eu suponho que vocês tenham visto isso, né? De uma outra forma, f de t é elevado a menos st, dt, tá? Isso é uma integral imprópria. E aí, quando você resolve essa integral imprópria, aqui você vai ter um resultado que é uma função que depende de S. Veja, tu está trabalhando de uma função que depende de T, aqui tu está trabalhando com uma função que depende de T, e teu resultado vai dar uma função que depende de S. Tá? Isso é muito interessante pelo fato, de novo, você está mudando, né, o domínio da tua função aqui. Ó. Antes era T, agora é S. Então, tu está mudando qual é a base da tua função. Onde é que tu está trabalhando. Né? Se tu está trabalhando com T ou com S. Certo? E aí, você define isso aqui como sendo a transformada em Laplace, essa integral. Essa integral, você vai definir isso. Eu já defino isso matematicamente melhor, né? E esse S aqui, esse S ele pode ser real ou ele pode ser complexo, tá? Esse S, bom, eu não sei quem ele é, mas ele pode ser tanto real como ser complexo. E quando ele é complexo, ele é transformado de Fourier, né? Então, a transformada de Fourier é um caso particular da transformada de Laplace, tá? A gente vai ver isso depois, série de Fourier e transformada de Fourier, e aí eu te mostro como é que seria esse caso particular, certo? Então, de uma forma mais matemática, vamos lá, vamos pensar de uma forma mais matemática. Escrevi algumas coisas aqui. E aí, a gente vai falar aqui da transformada de Laplace, né? Tá claro até aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida? Alguma curiosidade? Alguma pergunta? Tá dando para escutar direitinho? Sim, professor. Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa ele fala aqui a transformada de Laplace, certo? A primeira coisa a gente vai chamar esse Lzinho aqui, certo? E aí vai colocar entre chaves. E aqui você vai colocar quem é que você está transformando. Nesse caso aqui, vamos botar um f de t. E f de t vai ser igual a um f de s, certo? Isso é o significado ou a simbologia da transformada de Laplace, tá? A transformada de Laplace, para a equação diferencial, você vai aplicar em equações diferenciais, né, lineares, tá? Ordinárias ou parciais, mas, no entanto, ela tem que ser linear, essas equações diferenciais, certo? E aí você vai aplicar ela em equações diferenciais lineares e você vai conseguir transformar essa equação diferencial em uma equação, tá? Em uma equação algébrica,
eu mostro já isso para vocês, tá? Como é que a gente faz essa transformação. Então, basicamente isso que a gente vai fazer. Aí você transforma numa equação algébrica, resolve a equação algébrica, você tem a solução aqui da equação algébrica. Depois, você aplica a inversa da Laplace, né? Que a gente vai chamar de L menos 1, certo? De quem? Da f de S, certo? E aí a L menos 1 da f de S pode ser que seja igual a um g de t, tá? Então, essa função aqui vai ser basicamente a solução da minha equação diferencial, certo? Então, tu resolve tua equação algébrica, tu obtém a solução, aplica a transformada inversa, tu tem a solução da equação diferencial, que era original, né? É basicamente essa a ideia que a gente vai fazer. E aí, para poder fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que ver é que a transformada de Laplace, ela tem algumas propriedades, certo? E alguma dessas propriedades, né, a gente vai perceber isso, que a gente constrói toda a teoria através dessas propriedades. E para poder determinar a solução da equação diferencial, a gente precisa saber, você vai aplicar diretamente, certo? Diretamente as condições iniciais na transformada de Laplace. E aí, se você tiver uma equação de segunda ordem, por exemplo, você tem que saber quem é o y0 e quem é o y' de zero. Se você tiver mais de duas ordens, né, 3 ordens, por exemplo, 4 ordens, então você precisa saber as condições iniciais. É a única coisa que a equação de Laplace, a solução de Laplace pede, né, a transformada de Laplace pede, que é as condições iniciais, né, os problemas de contorno, as condições de valores, essas coisas, certo? Então, para poder você resolver, você precisa saber isso, né? E aí, como exemplo de sistemas, né, que aí você consegue resolver por transformada de Laplace, né, são sistemas mais complicados, por exemplo. Um circuito RC, você tem como colocar esse circuito RC de forma simples, né? Com a resistência constante e uma capacitância constante, né? E você teria ali uma energia constante, por exemplo, no teu circuito. Então, tu teria uma equação, né, do tipo RC, RI mais Q sobre C, né? Isso aqui é igual a FEM, a FEM do meu sistema, né? Isso aqui, se for constante, ela não depende de T, só simplesmente o epsilon. Essa parte aqui eu posso dizer que isso aqui é um dq dt, né? Porque a corrente é a derivada da carga em relação ao tempo. E aqui você tem carga, aqui, esse Q aqui está diferente daquele dali, vamos colocar igual, né? E aí você tem essa equação diferencial, uma equação simples, a equação diferencial simples, se R, C e a FEM for uma constante. Mas você já pensou, olha, a resistência ela varia com a temperatura. Então, eu dou uma resistência, né, como função da temperatura. E agora, como é que eu resolvo meu sistema? Você consegue complicar a tua equação diferencial. Olha, a minha FEM, ela agora não é mais constante. Ela agora é uma FEM variável, é uma FEM de uma corrente alternada. É uma FEM que, por exemplo, depende de um cosseno de ômega t. Né? Eu ainda posso botar aqui um cosseno de ômega t mais uma fase. Como é que eu resolvo essa equação diferencial agora? Né? Como é que eu encontro quando é que o capacitor vai estar carregado e quando é que ele vai estar descarregando? Como é que eu faço isso? Certo? Então, você tem como modificar seu programa de acordo com as condições iniciais e de acordo também com as variáveis envolvidas. Certo? E aí, a transformada de Laplace é muito útil para fazer esse tipo de coisa. Tá? Um problema também que a gente pode colocar, por exemplo, um sistema massa-mola com resistência. Né? Normalmente só tem um sistema massa-mola, mas a gente pode colocar um sistema massa-mola com resistência. Uma resistência proporcional à velocidade e uma resistência, né, que não seja proporcional à velocidade. Tá? Então, você pode colocar diferentes parâmetros que você consegue evoluir a equação diferencial, tá? Tornar mais real possível ou mais aproximado possível do sistema real, né? E resolver ela através da transformada de Laplace.
né, que é a transformada de Laplace, vai conseguir transformar a tua equação original em uma equação algébrica. Isso é muito interessante, tá? Vamos lá. Então, para definir transformada de Laplace, você simplesmente define, né, que a transformada de Laplace, o livro ele coloca isso muito bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês o livro, certo? Aqui o capítulo 7. E aí ele coloca isso aqui. Ele vem aqui a definição da transformada de Laplace. Né? Ele coloca isso como sendo transformada, como sendo uma função de K ST, uma função de duas variáveis, o f de t e dt, certo? Veja que aqui tem do zero até infinito. Isso aqui é uma integral imprópria. Integral imprópria desse tipo é como se você estivesse resolvendo um limite com b tendendo para mais infinito, né? E resolver isso aqui a integral de 0 até b, tá? E aí, essa integral, quando essa integral converge, você chama isso, né, de transformada de Laplace. No caso, quando é que é transformada de Laplace? Quando a função k de st é elevada a menos st, certo? Então, você precisa garantir que essa integral aqui, ela converge. Então, você está dizendo para mim o seguinte, ó, que L, né, que é a transformada de Laplace de f de t, isso aqui você vai escrever como sendo a integral de 0 até infinito, de e elevado a menos st, f de t, dt, tá? E essa integral, ela é convergente. Significa dizer o seguinte, que ela existe e que ela é limitada, tá? Ou seja, quando você calcular o limite com aqui tendendo para o infinito, esse resultado não vai explodir. Ou quando você calcular o limite quando for para zero, esse resultado também não vai explodir. O resultado da integral. Beleza pura, pessoal? Até aí, tranquilo? Beleza, professor. Beleza, né? Vamos lá, mais algumas coisas aqui, que é o seguinte. Você pode, só em relação à nomenclatura, né? A gente está chamando L de f de t, e está dizendo que esse L de f de t é essa integral, e você pode dizer também que isso é igual a um f de s, ou você pode colocar aqui um L de um g de t, né? E dizer que isso aqui é igual a um g de s, e assim por diante, tá? O livro escreve isso muito bem e deixa bem exposto lá. E aí, tem outra questão que ele coloca, que a transformada de Laplace ela é linear. Tá? O que significa dizer que ela é linear? Alguém sabe dizer? Não. O que é uma propriedade de ser linear? Cadê aqui? Aqui, ó. Se você olhar isso aqui, ó, linear, ele está dizendo o seguinte, que a transformada de Laplace da soma de duas funções é igual à soma das transformadas das funções isoladas. Tranquilo até aí? Beleza. Beleza, né? É fácil mostrar isso. Por quê? Você substitui aqui, ó, no lugar de f de t, você está calculando a transformada de alfa f de t mais beta g de t, né? Vou aumentar isso aqui, botar 150 aqui, para vocês poderem enxergar. Eu acho que dá para enxergar aí, não dá? Aqui. Tá bom. Então, você tem aqui alfa f de t mais beta g de t. É a transformada que você está calculando. Está calculando a transformada de alfa f de t mais beta g de t. E aí, você simplesmente pega esse cara aqui, né? Você tem aqui a primeira integral, e aqui você tem a segunda integral. Essa daqui, essa primeira integral, é simplesmente a transformada de f de t. Essa daqui, simplesmente a transformada de g de t. Logo, eu posso escrever isso aqui, ó. Alfa f de s mais beta g de s. Ou seja, que a transformada da soma das funções é igual à soma das transformadas. Beleza? Beleza. Beleza, né? Então, veja bem. Eu vou reescrever aqui. Transformada
de Laplace é linear, tá? Ou seja, a transformada alfa f de t mais gama g de t, isso aqui é igual a alfa f de s, que é a transformada da f de t, mais gama g de s, que é a transformada de g de t, tá? Ou seja, você pode dizer, então, que a transformada de uma constante A, por exemplo, uma constante A, mais uma constante B vezes T, isso aqui, na realidade, é A, você tira a constante para fora, certo? E coloca aqui a transformada de 1. Mais B, você tira a constante para fora, e aqui é a transformada de T. Mas quem é a transformada de 1 e quem é a transformada de T? Aí a gente tem que calcular. Né? A transformada de 1 é você fazer o seguinte, é a integral de 0 até infinito, e elevado a menos st, f de t. F de t é o que está dentro aqui, ó. F de t é 1. Né? Então, aqui você teria 1 no lugar de f de t, vezes 1 dt. É fácil perceber que isso aqui é igual a integral de 0 até infinito, e elevado a menos st dt. Isso aqui é igual a menos 1 sobre s, e elevado a menos st, variando de 0 até infinito. Quando for infinito, esse termo aqui vai para zero. Né? É fácil observar isso, que é elevado a menos s vezes t, é elevado a menos s vezes infinito. Isso dá e elevado a menos infinito, isso vai para zero. E quando for zero, esse termo aqui dá 1. Né? Então, é fácil perceber que isso aqui fica 1 sobre s. Tranquilo, galera? Até aí? De boas até aí? Tranquilo. Tem uma tabela, né, que tem essas transformadas. Tem uma tabela que tem essas transformadas. Né? E a ideia é que vocês tenham que construir essa tabela, né? Antes de usar ela de imediato. Né? Tranquilo. E aí, se você tiver aqui a transformada de t, você substitui aqui t é elevado a menos st dt. Ou você, como é que você faz para resolver essa integral? Alguém sabe? Alguma ideia? Integração por partes ou não? Certo, integração por partes. Você chama u de t, daqui você tira que du é igual a dt. Né? Você chama v de e dv, né? De e elevado a menos st dt. Isso aqui você vai ter que v é igual a menos 1 sobre s, e elevado a menos st. Ou seja, é u vezes v, menos u vezes v, u é t. V é igual a menos 1 sobre s, e elevado a menos st, menos v du. Menos com menos aqui dá mais, fica 1 sobre s que sai da integral. A integral é em t, não em s. E aí o v é elevado a menos st, já coloquei, du, que é dt. Né? Obviamente, isso daqui, quando for zero, está variando de zero até infinito. Isso aqui, quando for zero, t vai para zero. Né? Então, o zero aqui, não precisa calcular. E esse, quando for infinito, vai para zero. Então, esse resultado aqui é fácil entender, que vai para zero. E esse resultado aqui é 1 sobre s. Não sei se vocês lembram disso. Né? A gente acabou de calcular aqui. Isso aqui é 1 sobre s. Então, veja que esse resultado vai ficar 1 sobre s daqui, vezes 1 sobre s. Logo, 1 sobre s ao quadrado. Tá? Então, a transformada de 1 é igual a 1 sobre s. A transformada de t é igual a 1 sobre s ao quadrado. Quanto é a transformada de t ao quadrado? E aí, galera, como é que a gente faria? Teria que resolver, né? Mas se isso daí for uma sequência, eu acho que seria
1 sobre S ao cubo. Você está certo quanto ao S ao cubo, mas não vai ser 1. Tá? Eu vou lhe mostrar por que não vai ser 1. Se você for fazer a integração por partes novamente aqui, esse cara você vai chamar de U ou de V? De U. Né? E quanto é a derivada aqui? 2T. Veja que o que apareceu bem aqui, ó. Verdade. Certo? Então, você vai continuar, você vai fazendo isso aí, essa brincadeira, isso aqui vai dar 2 sobre S ao cubo. Né? Se você fizer agora L de T ao cubo, 2 sobre S ao cubo, L de T ao cubo, quanto é que fica esse resultado? Dá 3 sobre S ao quarto, né? 3 Sobre vezes, S vezes 2. vezes 2. Por quê? Ah, beleza. Né? Porque você deriva a primeira, que é T ao cubo, aí fica 3T ao quadrado. Quando você derivar de novo, fica o quê? 3 vezes 2, T, né? Não é assim? Então, veja que em cima está retornando um fatorial, não é? Em cima está ficando um fatorial. Uhum. Então, T elevado a N, isso aqui vai ficar N fatorial dividido por S elevado a N mais 1. De boas? Tranquilo. Se aparecer um valor multiplicando T aí, ele vai estar multiplicando a fração, né? É. Basicamente isso. Se aparecer um valor aqui multiplicando T, você pode tirar. Dando continuidade, então a transformada é linear. Primeira coisa. Segunda coisa. Foi o que vocês escreveram aqui. Tá travando, né? Foi na hora que tu ia explicar lá o finalzinho lá. Aí travou. O T é elevado a N? É isso, Elias? Não, tu tinha falado que se colocasse um número na frente do T, quando multiplicasse, você ia multiplicar a fração. Aí depois disso aí que tu ia falar, travou. Ah, tá. Se você tiver assim, cara, o que é que você acha que fica? Fica A vezes a fração. Ah, sim, vai pra fora. Põe para fora da transformada. Simplesmente é isso que você faz. Aí fica A vezes a transformada T elevado a N, que ficaria N fatorial sobre S elevado a N mais 1 fatorial. Beleza pura? Tranquilo. Né? E aí, o que é que tu tem que garantir? Veja que a gente trabalhou com sistemas onde há convergência da integral. A convergência da integral. Então, tu tem que garantir que ocorra a convergência dessa integral para a transformada poder existir. Aí, a outra coisa que tu vai garantir para isso poder existir é o livro até coloca, que é uma... Como é o nome aqui? Transformada de funções básicas, depois eu mostro isso aqui. Ordem exponencial, certo? E aí o livro coloca que a transformada, ela tem que ser a função, né? Tem que ser de ordem exponencial. Tá? E aí, o que seria essa ordem exponencial? Seria você pensar o seguinte, a grosso modo, né? Se você tem uma função que é f de t igual a menos t, por exemplo. Aí você tira o módulo dessa função. Então, módulo menos t é t, obviamente. Você quer igual a t. Ou você pode até botar assim, módulo de t, né? Vai que você está pegando valores reais ou complexos aqui. Fica aí o módulo de t. E o módulo de t, obviamente, isso aqui é menor ou igual do que e elevado a t. Então, essa função, ela é de ordem exponencial. Tá? Se você pegar a função senoide, mesma coisa. Né? Então, para você poder garantir que a transformada exista, você tem que falar, a primeira coisa, uma condição essencial, é que seja de ordem exponencial. E aí o livro traz todo um argumento matemático para poder mostrar que é de ordem exponencial. Né?
e ele coloca que o módulo da f de t, de uma forma mais simplificada, o módulo da f de t, isso aqui, ele vai ser menor ou igual, para ser ordem exponencial, de uma constante m qualquer, é elevado a um ct, que é uma outra constante aqui, né? ct. Certo? Existem, então, dois números aí, m e c, que satisfazem essa condição. Então, quando isso acontece, você está dizendo que a função é de ordem exponencial. Exemplo disso, se a f de t for igual a 2 cosseno t. Né? Veja que tem esse 2 bem aqui. Aí você calcula o módulo do cosseno de t. Né? Isso aqui vai ser menor ou igual que 2 é elevado a t. Se você tivesse 2t aqui, ó, 2 cosseno de 2t aqui, isso aqui ficaria 2 aqui, ó. Tá? Mas como não tem, então essa função também é de ordem exponencial. Certo? E aí tu garante que a integral é convergente quando a função é de ordem exponencial. Né? Nem toda função, obviamente, é de ordem exponencial. Tá? E aí, para poder dar exemplo, né, da continuidade, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa encontrar quem são as transformadas funções básicas. E depois de encontrar quem são as transformadas funções básicas, a gente vai trabalhar com a inversa, vai determinar quem são as inversas, e depois vai ver a propriedade da derivada. Tá? E aí, quando a gente vê a propriedade da derivada, a gente vai aplicar em equações diferenciais. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente fez foi pegar, por exemplo, a transformada de f de t, né? Quando f de t é igual a t elevado a n. A gente fez isso. E aí já conseguiu chegar a um resultado bonito, né? Que a transformada de t elevado a n é igual a n fatorial dividido por s elevado a n mais 1. Certo? Isso a gente já fez. E agora a gente precisa poder aqui, por exemplo, encontrar quem são as transformadas dessa tabela aqui, ó, que ele coloca. Quem é a transformada da função seno, quem é a transformada da função e elevado a t, e assim por diante. Né? Então, fazendo aqui, por exemplo, a transformada de e elevado a t, né? Isso aqui vai ser igual a integral de 0 até infinito, e elevado a menos st, vezes e elevado a at, vezes dt. Obviamente, isso aqui é igual a integral de 0 até infinito, e elevado a menos s, vezes t, dt. Eu pergunto a vocês, veja que esse resultado aqui, para ser convergente, esse resultado aqui, ó, dessa subtração, tem que ser negativo. Para esse resultado ser negativo, o que é que tem que acontecer, hein? E por que o resultado tem que ser negativo? E aí, galera, o que vocês acham? Esse S tem que ser maior do que A, né? Por quê? Para o resultado ser negativo. O resultado ser negativo, mas por quê? Não, porque seria um número... Não, eu não sei o porquê disso influenciar na convergência. Mas um número maior, subtraindo de um menor, vai dar um número negativo. Certo, você tem razão. S tem que ser maior do que A. Maior ou igual a A, né? Vamos dizer assim. Agora veja o seguinte, se isso aqui for positivo, você tem E elevado ao número positivo, né? E o T... Porque vai ficar infinito, né, professor? Isso. Se tá, o resultado dá infinito, convergiu ou divergiu? Óbvio que diverge, né, se o resultado for infinito. Né? Então, para ter a convergência, S tem que ser maior. S tem que ser maior do que A. Aí, quando S é maior do que A, você tem que esse resultado é 1, S menos A. Só confirmar lá. S menos A. Opa, eu botei foi A menos S, né? Ah, porque aqui tem que estar negativo, né? Então, é S menos A. Foi mal. Não, tá certo. Quando esse cara... Ah, porque tem esses daqui, né? Esse negócio aqui fica menos 1, Tá certo. Aí, agora sim. Eu vacilando, ó. Porque eu fiz do infinito, o infinito vai para 0,
Aí menos o que não for do zero, né? Aí eu esqueci esse menos. Então fica 1 sobre S menos A. E se você tiver aqui a transformada do seno de KT, como é que você faria? E aí, galera, quanto é a transformada do seno de KT? Como é que faz? Esse K não seria a constante que multiplica a transformada, não? Não, né? Não, aí o K teria que estar aqui, né? Multiplicando o seno. O K é o argumento do seno aqui, ó, junto com o O T. K. Ah, beleza. Então, essa aqui é a primeira coisa, você vai escrever isso aqui, não é? Seno de KT é elevado a menos ST. Vocês devem ter feito isso no cálculo 2, né? Suponho eu. Então, isso aqui vai ficar a integral. Aí, o seno de KT, você pode escrever isso em termos de Euler, porque fica mais fácil fazer isso em termos de Euler. Ou você pode fazer isso por partes, né? Aí faz 2 vezes para poder fazer com partes e mostrar o resultado. Bom, vocês escolham como você vai fazer essa integral, tá? Usando o Euler, você lembra que E elevado a I θ é igual ao cosseno de θ mais I seno θ. E elevado a menos I θ é igual ao cosseno θ menos I seno θ, né? Aí você pega esse cara, subtrai desse cara, ficaria 2I seno θ igual a E elevado a I θ menos E elevado a menos I θ. Multiplica todo mundo aqui por I, então fica negativo aqui, negativo, troco, é só trocar aqui o sinal aqui, então seno de θ, você pode dizer que isso aqui é igual a I, E elevado a menos I θ, menos E elevado a I θ, isso dividido por 2, né? Tá claro para vocês até aqui, né, pessoal? Tá de boas, né? Usa I elevado a menos I θ, menos E elevado a I θ, isso daqui dividido por 2. Isso aqui é o seno, né? Ou seno de θ, isso aqui vai ser a constante, I sobre 2, E elevado a menos I θ, menos E elevado a I θ, tá? Como θ, você está chamando θ de KT, então se substitui aqui θ por KT, logo a transformada do seno de KT, isso aqui é igual à integral de 0 até infinito, seno de KT é elevado a menos ST, vezes o seno de KT, que fica I, dividido por 2, que multiplica E elevado a menos I, a KT, menos E elevado a I, KT. Fechou? DT. Né? E aí que você faz isso em duas integrais, né? Então você pode dizer que isso aqui é I sobre 2, que multiplica a integral de 0 até infinito de E elevado a menos S mais IK vezes T, dt, mais a integral de 0 até infinito de E elevado a menos, no caso, é mais, né? E aqui ficaria S mais S menos, né? Menos S mais, menos S mais aqui, né? Então, eu posso botar isso aqui assim, menos S menos I e K. Isso aqui fica menos S mais esse, menos S mais esse, certo? IKT, IK, só IK aqui vezes T aqui, DT. Aí essa parte aqui, isso aqui vai ficar I sobre 2, que multiplica 1 sobre S mais IK, né? Mais 1 sobre S menos IK. Né? Fechou? Considerando a convergência, considerando que eu apliquei os limites e tudo mais. E aí você multiplica esse cara para cá, esse cara vem para cá. Eu não sei se eu estou fazendo errado aqui, alguma coisa aqui.
Ah, não, isso aqui é menos, né? Bem aqui é menos, foi mal. Aí bem aqui é menos. Eu botei mais, mas bem aqui é menos. Então, isso aqui fica menos. Aí, isso aqui vai ser igual a I sobre 2, que multiplica S menos IK, se tirar o MMC, S menos IK, menos S menos IK, menos S menos IK, menos S menos IK, dividido por S mais IK vezes S menos IK. Isso aqui é o conjugado complexo, né? A multiplicação do conjugado complexo, ou seja, o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Vocês devem ter visto isso já. E aqui o S cancela com S e ficaria aqui menos 2IK. O 2 cancela com 2, né? E I vezes I é menos 1. Por incrível que pareça, né? I vezes I é menos 1. Aí, como tem esse menos aqui, o resultado fica mais. Né? Então, esse resultado aqui vai ficar como sendo K sobre S ao quadrado mais K ao quadrado. Né? Tranquilo, pessoal? Tá de boas? Dá para entender isso? E aí, galerinha, deu para entender? Eu me perdi um pouquinho aqui, mas depois eu vejo isso aí. Rapaz, foi uma volta medonha, né? É uma volta medonha. Imagina usar tá aqui, tá certo, né? Imagina usar por partes 2 vezes, cara. Por partes, o negócio demora um pouco mais. Por partes, você teria que fazer 0 até infinito, seno de kt, mas isso vai depender muito de qual que você tem mais experiência de fazer. Né? Você pode escolher qualquer um deles aqui como sendo U ou V, mas você vai ter que fazer 2 vezes. Né? Então, se você escolher, por exemplo, U como sendo seno de kt, significa dizer que du é igual ao cosseno de kt dt. Né? E o V vai ser igual, a gente já viu isso, menos 1 sobre S é elevado a menos ST. Aí você substitui lá, então, a integral de 0 até infinito do seno de kt é elevado a menos ST dt. Isso aqui é igual a seno de kt vezes menos 1 sobre S é elevado a menos ST. Aí, com menos, né, fica mais. Com esse menos aqui fica mais 1 sobre S, né, que multiplica quem? 1 sobre S, que multiplica... Aqui faltou o K, né? K sobre S aqui, no caso. K sobre S, que multiplica cosseno de kt, é elevado a menos ST dt. Né? E aí, essa parte aqui é de 0 até infinito. Quando for infinito, isso aqui dá 0. E quando o seno de 0 é 0, então essa parte aqui morre. Fica 0. Né? Então, a integral de 0 até infinito do seno de kt é elevado a menos st dt. Isso aqui é igual a integral, aqui ficaria k sobre s, a integral de 0 até infinito do cosseno de kt, né, é elevado a menos st dt. Aí você faz novamente, aí essa parte aqui, você chama u do cosseno de kt, e aí, como u é igual ao cosseno de kt, o du vai ser igual a k seno de kt, menos, né? Aqui tem um menos, bem aqui. Seno de kt, né? E aí você diz que o v é igual a menos 1 sobre s, é elevado a menos st. Você substitui lá, vai ficar k sobre s, que multiplica o u, cosseno de kt, vezes o v, aqui vai ficar menos 1 sobre s, é elevado a menos st, variando de 0 até infinito. Menos com menos dá mais, com esse outro menos aqui dá menos, aí ficaria menos a integral de 0 até infinito. E aqui fica ks também, né? K sobre S também. E aqui ficaria o seno de kt elevado a menos st, né? dt. Fechou aqui. Essa parte aqui, quando for infinito isso aqui, né, vai para 0, obviamente. E quando for 0, isso aqui vai dar... isso aqui dá 1. E isso aqui, o cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 1 sobre S.
Então, você tem aqui K sobre S, que multiplica 1 sobre S, menos K sobre S, né? Que multiplica a integral que a gente está procurando. Eu vou chamar essa integral aqui de asterisco aqui, né? Que é a integral do seno de kt é elevado a menos st dt, né? Ainda não terminou. Então, você tem aqui asterisco igual a k sobre s ao quadrado menos k ao quadrado sobre s ao quadrado, k ao quadrado sobre s ao quadrado, vezes asterisco. Passa o asterisco para o outro lado, então você vai ter aqui asterisco, que multiplica 1, que é o que tinha aqui, passa o cara aqui, vai para cá mais, k ao quadrado sobre s ao quadrado, né? Fechou aqui, certo? Isso aqui vai ser igual a k sobre s ao quadrado, tá? Tira o MMC aqui, você vai ter, então, s ao quadrado mais k ao quadrado dividido por s ao quadrado. Então, vai ficar asterisco, e multiplica s ao quadrado mais k ao quadrado dividido por s ao quadrado. Isso aqui é igual a k sobre s ao quadrado. S ao quadrado com s ao quadrado cancela, né? E o resultado final, esse cara está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ser que asterisco, que é a integral que a gente queria desde o início, vai ser k dividido por s ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? Ou seja, de qualquer forma, não sai de uma forma muito simples. Ou você sabe resolver por Euler, que sai bem mais fácil, mas demora um pouco mais, você tem que saber Euler e você tem que saber um pouco de complexos, né? Ou você faz por partes, e aí demora um pouco mais, mas resolve, tá? Então, levando em consideração que vocês já sabem fazer essa brincadeira aqui, de calcular a transformada das funções básicas, né? Ou seja, que a transformada de uma constante é igual a constante dividido por S. A transformada da função polinomial é esse polinômio, né? Elevado fatorialmente, né? O grau do polinômio fatorialmente dividido pelo grau do polinômio. É S elevado ao grau do polinômio mais 1, né? Então, aqui você tem aqui N's inteiros, né? Tem esse detalhe também, N inteiro. E aí você tem ainda do E elevado a t, do seno de kt, do cosseno de kt, e assim por diante. E aí, quando você faz isso, essa brincadeira, né, veja o que é que acontece agora. Né? Se eu quiser calcular agora a transformada de Laplace de funções que são mistas, né? Por exemplo, algo desse tipo aqui. E agora, o que é que eu faço, né? Ou então, por exemplo, algo desse tipo aqui. 4 menos 10. Você vai calcular a transformada de 4t, né, que é 4 sobre S ao quadrado, menos 10 sobre S. Acabou-se. Certo? E aqui você pode fazer aquela transformada da função cosseno vezes a transformada da função seno. Já aqui, a gente tem porém. Aqui o negócio não é tão simples. Né? Não, você não vai resolver de imediato. Porque a transformada ela é linear. Certo? Ela é linear, né, em relação à soma. Mas em relação ao produto, a gente não falou nada dela. Se você tiver duas funções, for calcular a transformada das duas funções, o produto de duas funções, não é a transformada do produto. Não dá para dividir isso. Certo? Você vai considerar sendo somente uma função. E aí você teria que calcular essa transformada. Tudo bem até aí, pessoal? Tá de boas até aí? Beleza, tá beleza. Tá beleza, né? E aí, veja, a gente tem a tabela lá que a gente construiu, né? Cadê a tabela lá? Volta lá na tabela. Vamos devagar aqui. Tá aqui a tabela, certo? Então, eu vou pegar essa tabela aqui e vou levar para o nosso ambiente lá de escrever, certo? E aí, quando eu boto ela aqui,
né? A gente vai observar ela e vai construir as transformadas inversas, certo? O que é que significa dizer isso? Que você pega aqui, olha, a transformada de 1 sobre S, então a transformada inversa de 1 sobre S, você espera que esse resultado seja 1, certo? Então a transformada inversa do resultado que está aqui, né, que seria K sobre S ao quadrado mais K ao quadrado, isso aqui, na realidade, é o seno de KT, tá? Aí, ou seja, você sempre vai pensar nisso. Olha, então, qual é a função que origina, né, esse resultado, né? Você não precisa de novo resolver toda aquela integral e tudo mais. Você só aplica as ideias já, de imediato, certo? Então, por exemplo, é isso que o livro vai trazer agora para vocês. Suponha, né? Cadê aqui? Seção aqui, aqui. Suponha agora que você tem aqui, ó, uma cor do tipo. Aí ele colocou aqui, né, algumas transformações, e a inversa, né? Suponha que o quadro aqui, né, que você tenha algo do tipo a transformada inversa de 1 sobre S elevado a 5. Transformada inversa de 1 sobre S elevado a 5. E aí, pessoal, o que é que vocês acham que isso aqui daria para dar? E aí, galera? O que é que vocês acham? Vamos voltar aqui nessa tabela aqui. Certo? Vou voltar aqui nessa tabela aqui. Olhando para essa tabela, eu quero calcular a transformada inversa de 1 sobre S elevado a 5. Qual seria o resultado esperado, pessoal? E qual dessas transformadas conseguiria aparecer S elevado a 5, por exemplo? Embaixo, né? É T elevado a 4 sobre 5, eu acho. T elevado a 4, né? Você colocou. Sobre 5. Quando você transforma T elevado a 4, aparece 4 fatorial, não é? Uhum. Então, aparece o 4 fatorial aqui. Então, aqui deveria ter o 4 fatorial bem aqui, não deveria, não? Para poder... Como eu coloquei um 4 fatorial na mão, eu divido esse cara por 4 fatorial. Aí, esse 4 fatorial, como é uma constante, eu posso entrar com essa constante aqui e passar esse cara para lá para o outro lado. Então, a transformada inversa aqui de 4 fatorial sobre S elevado a 5. Isso aqui você já sabe que é T a quarta. Como eu tive que colocar esse 4 fatorial à mão de um lado, eu também tenho que colocar do outro, né? Beleza pura? Beleza. Né? E aí, essa é a ideia que a gente vai aplicar, por exemplo. Aí ele coloca lá, por exemplo, veja, 1 sobre S ao quadrado mais 7. A transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 7. Certo? Olha de novo para a tabela. S ao quadrado mais 7, embaixo. Mas se você olhar aqui, ó, S ao quadrado mais 7. Mas aqui tem K. S ao quadrado mais 7. Tá, e agora? Aí você pode pensar, e agora, o que é que eu faço? Você tem S ao quadrado mais 7. Mas eu poderia escrever isso como se fosse algo do tipo, reescrever isso aí, né, como o livro vai fazer exatamente isso, ele vai reescrever isso aí e vai conseguir ver duas transformadas. Acho que eu fiz o contrário lá, eu botei foi em cima, né? E aí, na realidade era embaixo. Eu botei em cima. Isso aqui é T a quarta. Isso aqui tá embaixo. E aqui. 4 fatorial é 24, 4 fatorial é 24. E aí o livro vai fazer exatamente isso. Ele colocou aqui um raiz de 7 aqui. Certo? Alguém sabe dizer por que ele colocou raiz de 7?
que é que acontece? Ó, se você olhar aqui para a tabela, você tem S ao quadrado mais K ao quadrado. Tá? S ao quadrado mais K ao quadrado. Que é a letra D ali, né? Por exemplo. A letra D, por exemplo, aqui. Se você olhar a letra D, você teria aqui o seno, a transformada do seno de KT. Tá? Então, você teria K sobre S ao quadrado mais K ao quadrado. E eu quero a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 7. Né? S ao quadrado mais 7. Você pensa, o 7 não está ao quadrado. Mas tudo bem. Aqui não tem um 7. Né? Ou a raiz de 7. Mas se eu colocar a raiz de 7 à mão aqui, né? Eu vou colocar a mão. Então, eu vou ter que também dividir aqui a mão. Certo? E agora eu conheço quem é essa transformada. Essa transformada aqui, que é a raiz de 7, né? Que é K sobre S ao quadrado mais K ao quadrado, é o seno de KT. Então, vai ficar 1 sobre a raiz de 7, seno do K, que é a raiz de 7, vezes T. Beleza pura, pessoal? Ficou claro, deu para entender. Você sempre reescreve, né? Você sempre observa e reescreve. E algumas vezes você transforma uma transformada em duas. Né? E aí você encontra quem seria as transformadas. E ela também funciona nesse caso aí que é linear. Por exemplo, essa daqui, ó. Menos 2S mais 6. Vamos lá, menos 2S. Transformada inversa. Menos 2S mais 6 dividido por S ao quadrado. S ao quadrado mais 4. S ao quadrado mais 4. Menos 2S. Menos 2S. Mais 6. S ao quadrado mais 4. Né? Aí eu sei que, se você pegar aqui a transformada inversa, por exemplo, de aqui embaixo, como tem S ao quadrado mais 4, e aqui tiver o K, que seria 2, por exemplo, se você tivesse isso, você saberia que isso aqui é igual à transformada de 2t, seno de 2t. Correto? Tranquilo? Todo mundo consegue visualizar isso? Tranquilo. Tranquilo, né? E isso aqui, você então pode reescrever isso aqui como sendo assim, ó. Transformada inversa de menos 1, de menos 2s, mais 4, mais 2, dividido por s ao quadrado mais 4. Né? Aí s ao quadrado mais 4, você sabe quem é. Ou 2 sobre s ao quadrado mais 4, você sabe quem é, tá aqui. E ficaria somente essa primeira parte aqui. Então, você teria que calcular quem é a transformada inversa de menos 2s mais 4 dividido por s ao quadrado mais 4. Né? Aí você pode pensar, olha, esse 4 aqui eu posso transformar isso em 3 vezes 2. Né? Ou 6 lá, por exemplo. Eu posso transformar isso em 3 vezes 2. Né? Então, não precisa nem escrever isso aqui, né? Poderia colocar assim, ó. 3 vezes 2. Certo? Então, se você tiver aqui, ó, 3 vezes 2, esse 3 sai fora, né? E aqui entra aqui. Tá? Então, vai ficar 3 seno de 2t. E aí, faltaria resolver, então, quem seria a transformada de menos 2s sobre s ao quadrado mais 4. Esse menos 2 você pode tirar para fora e ficaria a transformada inversa de s sobre s ao quadrado mais 4. E se eu não me engano, isso é o cosseno. É o cosseno de KT. Onde o K, então, aqui seria 2, né? Então, isso aqui, se você olhar, ó, S sobre S ao quadrado mais K ao quadrado, né? Isso aqui é o cosseno. Logo, essa parte aqui, você teria como resultado que a transformada de menos 2S mais 6 dividido por S ao quadrado mais 4, isso aqui, na realidade, é igual a menos 2 cosseno de 2t mais 3 vezes o seno de 2t.
Beleza, pessoal. De boas. Beleza. Ficou claro isso aí. Ficou claro, né? Bom, e aí esse é o jogo, né, que você vai ter que fazer para encontrar essas transformadas inversas, certo? Tem muita coisa aí que você vai ter que estudar aí para poder fazer essa brincadeira. E aí a outra parte agora, que é a parte essencial do curso, que é a parte onde fala de derivadas, tá? Aí essa parte, né, hoje eu vou fazer só a introdução e na próxima aula a gente termina ela, né? A gente vai fazer mais exercícios e aplicar melhor, tá? E nessa parte a gente está calculando a transformada da derivada, tá? A primeira coisa, que aí ele vai chamar esse teorema da translação. Né? Então, você está dizendo para mim o seguinte, vamos pegar aqui a transformada da derivada de uma função. Transformada uma derivada de uma função. Então, isso aqui é como se fosse a integral de 0 até infinito da derivada da função f linha de t é elevado a menos st dt. Certo? Aí eu vou agora resolver essa integral. Quando eu resolver essa integral, né, f' de t é elevado a menos st dt. Aí você pode observar que eu vou resolver essa integral. Aí, para me resolver essa integral, eu vou usar partes. Né? Eu vou chamar f' de t dt de dv. Então, dv é igual a f' de t dt. Daqui é fácil entender que v é igual a f de t. Né? Eu vou dizer que u é igual a e elevado a menos st. É fácil entender que du é igual a menos s e elevado a menos st dt. Então, essa integral aqui ela vai se transformar em uma coisa do tipo f de t é elevado a menos st, menos, aí com esse menos aqui ficaria mais, s vezes a integral de 0 até infinito, f de t é elevado a menos st dt. Eu pergunto a vocês, quem seria isso aqui? Vocês concordam comigo que isso aqui é a própria transformada da função, sem ser da derivada? É a transformada da função? Vocês concordam comigo? Sim. Parece. Parece, né? Aí veja que eu estou pegando a derivada, estou aplicando a transformada da derivada, e eu estou vendo que a transformada da derivada se reduz à função, né? Na função original. E aqui, ó, quando isso aqui for infinito, isso aqui vai para zero, ou seja, vai ficar menos f de zero, né? Então, essa é fácil eu perceber que vai dar S, a transformada da derivada de f de t, é fácil entender que isso aqui é igual a S, vezes a transformada da f de t, da função, não da f', menos a f de zero. Tá? Menos o ponto inicial. Se eu tiver duas derivadas, como é que eu faço? A mesma coisa. Você aplica a teorema por partes duas vezes. Né? Se eu tiver três derivados, aplica o teorema por partes três vezes e assim por diante. Então, tá claro aqui para vocês isso aqui. Tá? Ou seja, se você tiver a transformada da derivada segunda, vai ficar o quê? Transformada da derivada segunda. Vamos lá. Derivada segunda, né? Você coloca o s ao quadrado, f de s, mais, no caso, menos, né? Que aparece só uma vez essa transformada da função, né? Que é a transformada da função aqui. S, f' de zero, que é a condição inicial, menos, não é f de s, né? Esse aqui é o f normal, f' de zero, menos f de zero. Se não me engano, é tudo menos mesmo? Tudo menos. Né? Se você tiver agora a transformada da f' três vezes, né? Ou seja, a derivada terceira. Aí tu vai aqui,
vai ficar S ao cubo. Olha, o primeiro S aqui fica em relação ao número de derivados que você está colocando. Tá? A transformada da f de t, que é f de s, menos s ao quadrado, f de duas linhas de zero, menos s, f' de zero, menos f de zero. Beleza, pessoal? Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá de boas até aqui? Sim. Beleza, né? Então, o que acontece com a derivada? Acontece isso. Logo, a transformada da derivada n, aqui. Tá? Então, ele coloca isso aí. E aí, a partir desse momento, a gente consegue resolver equações diferenciais usando transformadas. E o detalhe, o que é que a gente precisa saber para encontrar a solução? Quem é os f's da vida. Né? Quem são esses f's da vida? Não sei se eu cometi algum erro. Cometi um erro aqui, né? S ao quadrado, F' de F0, S, F', tá. Começa no S, no... Esse cara é aqui. Foi mal, pessoal. Eu cometi esse erro aqui, F', aqui é F duas linhas. Pronto. Isso. Começa com F0, e depois eu vou botando linha. Duas linhas. Isso. E eu diminuindo o S. Diminuindo o S, colocando linha. Bom, vamos ver se a gente tem algum exemplo aqui para a gente poder resolver e aplicar essa ideia, né? E aí ele coloca aqui um esquema, né, de como é que você resolve. Você pega uma equação diferencial, né? Encontra as condições iniciais, aplica a transformada de Laplace. Aí você transforma a equação de Laplace numa equação algébrica. Aí você resolve a equação algébrica, né? Você tem uma solução e aplica nessa solução a transformada inversa. E aí você tem... Volta de novo ao primeiro passo. E aí vai. Né? Por exemplo, aqui. dy dt mais 3y igual a 13 seno de t. Como é a derivada primeira, você só precisa da primeira condição, que é y de 0 igual a 6. Vamos lá, vamos botar lá aqui para a gente poder aplicar essa ideia. dy dt, ou seja, y' mais 3y, 3 vezes y, isso aqui é igual a 13 seno de 2t. Veja que eu não estou nem me preocupando aqui com se desse lado aqui é homogêneo, se não é homogêneo, não. Tá? Se a solução é assim ou não é, não. E o y de 0 é igual a 6. É isso que ele deu. E aí você quer encontrar a solução. Primeira coisa, aplica a transformada Laplace dos dois lados. Né? Y mais 3y. Isso aqui é igual a transformada Laplace 13 seno de 2t. Tá? Essa parte aqui, quem é a transformada de y? Y'. Aí você vem aqui, você coloca a transformada de y' é S, né? Um f de S, certo? Porque é a primeira transformada, menos o f de 0, né? O f de 0, que está ali, que é o y de 0. E aqui a gente vai ter y de S, que eu estou botando f por causa da memória. E esse aqui é um yzinho, né? Mas, aí aqui você teria 3 vezes a transformada de y. Y de S. Vocês entenderam essa parte aqui, pessoal? Essa parte inicial? Sim. Sim, né? E aí, essa outra parte aqui é a transformada do seno de 2t. Isso aqui é 2 dividido por s ao quadrado mais 4, né? Aí, então, isso aqui dá 26 sobre s ao quadrado mais 4. Y de 0 é 6, então isso aqui vai ficar s. Y de s menos 6, mais 3y de s. E eu poderia colocar isso aqui assim. S mais 3, y de s, menos 6. Isso aqui é igual a 26
dividido por S ao quadrado mais 4. Passa esse 6 para o outro lado, né? Ficaria mais 6. Então, vai ficar S mais 3, Y de S, né? Lembrando que isso aqui é a transformada, tá? A transformada do Y de T, né? Esse Y de S. E aqui ficaria 26, S ao quadrado mais 4, mais 6. Né? Tira o MMC aqui. Então, isso aqui vai ficar S mais 3, Y de S. Isso aqui vai dar 26, mais 6S ao quadrado, mais 24, dividido por S ao quadrado mais 4. Né? Então, Y de S, isso aqui é igual a 50 mais 6S ao quadrado, dividido por S mais 3, vezes S ao quadrado mais 4. Tá? Aí você encontrou aqui uma função aqui que depende de S desse lado, e aqui você tem uma transformada. Então, você está dizendo para mim o seguinte, Y de S, lembrando, isso aqui é igual à transformada do Y de T. Né? Isso aqui é a transformada do Y de T. Então, a transformada do Y de T, isso aqui deu igual a 50 mais 6S ao quadrado dividido por S mais 3 vezes S ao quadrado mais 4. Certo? E aí, você pode fazer a seguinte brincadeira agora, que é, olha, se eu aplicar a inversa aqui, desse lado, você vai ter o Y de T. O Y de T é a tua solução da equação diferencial. E aí, para tu encontrar a solução da equação diferencial, tu só precisa aplicar a inversa em quem? Em 50 mais 6S ao quadrado dividido por S mais 3, S ao quadrado mais 4. Tá? E aí eu encontro a solução usando as condições iniciais. Como aqui eu não lembro. Aqui, 6S ao quadrado. Você escreve dessa forma. Pronto. Usa frações parciais para poder escrever isso, né? E aí você encontraria quem seria a tua função inversa, né? A transformada inversa, ou seja, a solução da equação diferencial. Lá tu tem 50 mais 6S ao quadrado dividido por S mais 3, S ao quadrado mais 4. Aí você vai usar frações parciais, você diz que isso aqui é igual a A sobre S mais 3, mais um B sobre S ao quadrado mais 4, né? Aí você mostra que isso aqui vai ficar 50 mais 6S ao quadrado. Isso aqui é igual a A, que multiplica S ao quadrado mais 4, mais B, que multiplica S mais 3, né? Então, desse lado, você vai ter AS ao quadrado, mais 4A, mais B vezes S, mais B, né? Ou seja, daqui você tira que A é igual a 6, né? Que o que está multiplicando o S ao quadrado é somente o A, então A é igual a 6. O B é igual a 0? Não, né? Não é para ser isso. Mas eu sei que A mais B, 4A mais B, 4A mais B, que é a constante, isso aqui é igual a 50. Tá. E aí você tira que B é igual, como A é igual a 6, B é igual a 26, né? 4 vezes 6 é 26. É isso, B. Essa. BS mais C. Eu cometi um erro aqui, grotesco aqui. Como esse cara aqui tá ao quadrado, o cara embaixo ali, né? Eu botei, aqui é A sobre S mais 3, ou seja, você reduz aqui o polinômio aqui em 1. Aqui, como já tem um S ao quadrado aqui, aí fica BS mais C. Esqueci desse detalhe. Né? Cálculo 1 que a gente nunca aprende corretamente, né? Sempre fica alguma coisa. Então, fica
S ao quadrado mais 4, mais S mais 3, que multiplica BS mais C. É o AS ao quadrado mais 4A mais BS ao quadrado, agora sim, mais CS mais 3BS mais 3C, certo? Aí, 6S ao quadrado aqui. Então, que está ao quadrado, está ao quadrado. A mais B é igual a 6. Pronto. O que multiplica S é esse cara e esse cara. Então, C mais 3B é igual a 0, porque não tem S lá do outro lado. E você tem aqui 4A mais 3C igual a 4A mais 3C igual a 50. Tá? Então, você tem esse sistema. Daqui você tira que C é igual a menos 3B. Né? Aplicando aqui, você teria 4A menos 9B igual a 50. E você tem ali que A mais B é igual a 6. Certo? A mais B é igual a 6 e 4A menos 9B é igual a 50. Eu vou multiplicar o cara de cima por 9 e fazer uma subtração. Então, 9 dá 13A. Né? Isso aqui dá 0. Multiplicar por 9 e fazer uma soma, né? Na realidade, multiplicar por 9 e fazer uma soma. 6 vezes 9 dá 54, né? 54. 54 mais 50 dá 104. Né? 104 dá para dividir por 13. Vai ser igual a 104 dividido por 13. Dá 4, né? É 4? Não, dá 4 não, dá 8. Que é 26. 26 mais 26, 52. 52 mais 52, 104. Dá 8. Então, você descobriu quem é o A. Como o A é igual a 8, B é igual a menos 2. Se B é igual a menos 2, C, como era igual a menos 3B, então C é igual a 6. Né? Aí daí você vai lá e você vai agora dizer o seguinte, ó, 50 mais 6S ao quadrado sobre S mais 3, S ao quadrado mais 4, você vai escrever como sendo A, que deu 8, A sobre S mais 3, mais o B vezes o S, aí o B deu menos 2, S, mais o C que deu 6, mais o C que deu 6, dividido por S ao quadrado mais 4. Então, você aplicar, no lugar de aplicar a transformada inversa nisso aqui tudo, você aplica a transformada inversa em cada um desses termos. Aí daí você teria a transformada inversa de 8 sobre S mais 3, né? Mais a transformada inversa de menos 2S mais 6 dividido por S ao quadrado mais 4. Aí, essa parte aqui, você bota esse 8 para cá, aí ficaria 1 sobre S mais 3, isso aqui é E elevado a AT, né? Só que aqui ficaria menos 3, né? E elevado a menos... Então, isso aqui, essa primeira parte dá 8 vezes E elevado a menos 3T, né? Mais essa segunda parte, isso aqui daria menos 2 cosseno, menos 2 cosseno de 2T, e essa parte aqui daria mais 3 seno de 2T. E aí, vamos voltar lá no livro. E o resultado, se eu não tiver enganado com nada, tá aqui, 8 é elevado a menos 3T, menos 2 cosseno de 2T, mais 3 seno de 2T. Né? Ou seja, você simplifica muito, né? Você não precisa calcular a equação homogênea, depois supor uma solução para a função seno, né? Do tipo seno mais cosseno, enfim. E aqui você tem aqui já direto, ó, essa parte aqui é a solução da equação homogênea, essa parte bem aqui.
tá? E aqui a solução da equação particular. Né? Isso é bem interessante, pelo menos eu acho que esse método é bem interessante. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Se eu já tenho a tabela decorada, eu não, cara, ainda não. Eu esqueço dessas coisas muito fácil, cara. Bom, vou interromper aqui a gravação, vou fazer a chamada.